Me pediram para explicar de novo o irregular. Então, um osso irregular, a gente não consegue definir a medida, tá? Eu não consigo olhar para ele e dizer onde que é o comprimento, onde é a largura e onde é a espessura. Ele é esquisito, assim, a gente não tem definição de comprimento, de largura e de espessura, tá? É um osso realmente irregular, ele não tem uma forma, tá? Então, por isso que ele tem essa classificação. Certo? Professora, Oi. tem como você citar um de cada um osso do longo, alguma coisa? Sim, mais para frente, depois desse slide, vai ter exemplos. É porque, como ia cair a sala, eu quis aproveitar o slide, Não, beleza. tá bom? Mas eu vou mostrar assim, pode ficar tranquilo. Aí o alongado, ele tem a mesma característica do longo, tá? Ele é mais comprido do que largo e espesso. A única diferença é que ele não tem canal medular, tá? Isso aí eu queria que vocês deixassem bem enfatizado aí na anotação de vocês, se vocês estiverem anotando. Não existe canal medular. Tá? Que é a diferença do longo para o alongado. E a última classificação, que seriam os pneumáticos, ele recebe essa definição porque no interior dele existem espaços que são ocos, tá? Cheios de ar. E aí esse eu vou deixar para mostrar para vocês que é mais fácil do que eu explicar, tá bom? Ó. Então esse aqui é o primeiro exemplo de um osso longo, tá? Eu vou falar o nome dos ossos que são longos, alguns exemplos de ossos longos. Então, onde a gente tem osso longo no corpo humano? O braço, né, contendo o osso chamado húmero. O maior osso do corpo humano, que é o fêmur, né, é classificado como um osso longo. Os ossos longos, então, eles vão apresentar duas extremidades, que a gente chama de epífise. Uma epífise que é proximal, porque está próximo da raiz, né? Lembrando que a raiz é o ponto de fixação. Uma epífise distal. E entre as epífises, que seriam as extremidades, desculpa, está a estrutura chamada de corpo ou diáfise. Tá? Aí todos os ossos longos vão ter. Tá? E aí a gente vê, ó, que ele é muito mais comprido, né? O comprimento dele é muito maior do que a sua espessura e a sua largura. E além disso, né, ele tem no seu interior um canal medular, tá bom? O osso longo. Aqui é só para mostrar para vocês como é o canal medular, ó. Então, essa parte de diáfise, a gente vê uma grande quantidade de substâncias compacta, ó, né, externa, que é a região mais rígida do osso, e internamente tem só um pouquinho de substância esponjosa.
Eu gosto de trazer essa imagem só para vocês entenderem como que a disposição da substância em um osso longo, pensando que esse osso ele precisa de resistência e flexibilidade, né, por conta do seu comprimento. Então, a região de epífise é uma região onde há, né, pouca quantidade, ó, de substância compacta, mas há muita substância esponjosa. Conforme, né, o osso ele vai distanciando da epífise, a gente já vê que a substância compacta ela vai aumentando a sua quantidade, né, e a substância esponjosa diminuindo de forma gradativa, tá bom? E aí só lembrando, né, que o osso longo ele vai ter as duas partes extremas, né, epífise proximal, epífise distal, e entre as epífises, a diáfise. Tudo certo, gente? Professora, Hum, mas o corpo, mesmo em menos quantidade, né? mesmo em... Desculpa, cortou um pouquinho. Em pouca quantidade. De que você Um fala? tanto quanto da esponjosa. Se ele faz o quê? Eu queria saber se no corpo, mesmo em quantidade, ainda tem a parte esponjosa. Sim, sim, sim. Vai ter, mas em pouquíssima quantidade, ó. Se a gente olhar aqui, é só uma camadinha, ó. Mas ela ainda é presente. Aí me pediram para dar exemplo de osso que era fino, né, que poderia ser translúcido, como osso plano. Um exemplo, tá, bem característico, é a escápula. Alguns indivíduos, né, a escápula ela chega a ser tão fina nessa região aqui, ó, central dela, que ela pode garantir essa passagem luminosa, tá? Então, aqui eu trouxe esses exemplos de ossos planos, tá? Então, a escápula é o primeiro deles, né? É esse osso posterior ao dorso, tá? Que fica aqui nas costas. Todos os ossos do crânio, e aí quando eu falo crânio, essa porção superior aqui da cabeça, a face, tá? Os ossos da face, com exceção da mandíbula, tá bom? Com exceção da mandíbula, todos os ossos do crânio, eles são planos. Opa. E esse ossinho aqui, que é o externo, esse osso anterior que a gente tem aqui no tórax, tá? No peito, onde as costelas se ligam, ele também é um osso chamado de plano, porque a espessura dele acaba prevalecendo o comprimento e a largura. Os ossos da cabeça, né, eles têm uma característica diferente dos outros ossos planos. Eles apresentam uma substância chamada de díploe. O que seria isso, né? Esses ossos eles têm muito bem definido a quantidade de substância compacta e esponjosa em todos os ossos da cabeça. Então, a disposição é sempre assim, ó. Eu tenho uma quantidade de substância compacta superior, inferior, e entre essas duas camadas, eu tenho a substância esponjosa, tá? Como se fosse uma bolachinha recheada.
essa característica, para os ossos da cabeça, os ossos planos da cabeça, são chamadas de substância díploe, tá? Professora, Sim. Oi. não, falar do diploid. A díploe, ela é uma característica, tá? Dos ossos do crânio para composição das substâncias. Todos os ossos do crânio, esses ossos, eles são posicionados, vamos pegar o exemplo de uma bolacha passatempo, tá? Uma bolachinha recheada. Então, a bolachinha passatempo, ela tem 2 bolachas, né, de leite, uma em cima e uma embaixo, e no meio tem um recheio de chocolate, né? Então, a gente pega como exemplo essa bolachinha. O que é bolacha de leite seria substância compacta, tá? E o que seria o recheio de chocolate é a substância esponjosa. Então, a quantidade de substância compacta e esponjosa no crânio é a mesma. E essa característica, né, por ter a mesma quantidade, essa substância, ela recebeu uma nomenclatura diferente, que passou a ser chamada de díploe. Não sei se ficou claro. Ó, daí o próximo exemplo que eu trouxe aqui são os ossos chamados de curtos, né? Eu disse para vocês que os ossos curtos, as medidas deles são muito parecidas, né? Comprimento, largura e espessura têm quase as mesmas medidas. Então, os ossinhos curtos são os ossos do carpo e do tarso, né? Que formam lá o punho e o tornozelo, tá? No carpo, nós temos 7 ossos curtos, e no tarso nós temos 8. Tá? Daí a gente vê aqui, ó, cada ossinho desse aqui é um ossinho curto, tá? As medidas deles, se a gente for pegar uma reguinha, um paquímetro, né? As medidas vão ser bem parecidas. Os ossos irregulares, que são aqueles que eu disse para vocês que a gente não consegue saber, né, onde que é comprimento, onde que é largura, onde é espessura, porque eles têm uma deformidade, né, nas bordas, nas extremidades dos ossos. Então, seriam esses exemplos, tá? Então, aqui, ó, o primeiro exemplo é a mandíbula, que é o único osso móvel que nós temos na cabeça. Os ossos os nomes dos ossos curtos são os ossos do tarso e do carpo. Aí são 7 do carpo e 8 do tarso. Cada um tem um nome diferente, tá?
Aí a gente não vai entrar agora nesse mérito. Depois a gente fala deles. Tá. Dos irregulares, então, aqueles que a gente não consegue, né, chegar a um ponto de delimitação, o primeiro, então, é a mandíbula, que é o único osso móvel que nós temos na cabeça. O segundo exemplo é a vértebra, que é um dos ossos que formam a coluna vertebral. E o outro exemplo, que seria o osso do quadril. Mas o estribo, a bigorna, o martelo, né, que a gente viu lá o formatinho deles, também são ossos irregulares. Demais, deixa eu lembrar. São tantos. Esfenoide, né, que é um osso interno que nós temos no crânio, é um osso irregular, tá? A gente vai conhecer todos eles. E aí, o último exemplo que eu comentei lá com vocês, que seria difícil eu explicar, né, sem vocês enxergarem, são os ossos chamados de pneumáticos, tá? Pneumo vem de leve, né? Então, isso quer dizer que o osso ele tem um espaço no seu interior, tá? O que faz com que o osso torne-se leve. Então, onde a gente vê esses espaços, né, essas aberturas? Nós vamos ver ossos pneumáticos apenas na face, tá? Então, nós vemos aqui, ó, esse aqui é um osso chamado de osso frontal, é o osso da nossa testa. Em cima da cavidade orbicular, onde está o nosso olho, tem nesse osso uma abertura que é chamado de seio, tá? Que é o seio frontal. Esse seio, essa abertura, é cheia de ar, que é uma das características que faz com que esse osso seja um osso pneumático. Certo? Professora, Oi. desculpa te cortar. O face que a gente vai ter ósticos. Desculpa, cortou. Eu acho que não sei, é a minha internet que tá ruim. Você pode repetir? Sim, é só na face que a gente possui pneumáticos? Pneumáticos é só na face. Tá, obrigada. Por nada. Daí, aí assim, ó. Então, pneumáticos são ossos que apresentam esses seios, tá? Que são os seios paranasais, que nós vamos chamar, tá? Então, onde nós vamos ter seios paranasais? Então, nós temos nesse osso, né, que é o osso da testa, o osso frontal. Aqui, né, em cima da bochecha, nós temos a maxila. Então, nós vemos aqui, ó, esse osso branquinho aqui, estão vendo? Então, nós vemos esse grande espaço aqui dentro dele, ó. Então, nós temos um seio maxilar. Então, o osso maxilar, ele é um osso pneumático. Esse osso aqui, ó, que é o osso etimoide, ele está lá atrás da nossa cavidade nasal. Ele tem 8 seios paranasais, vendo? 8 espaços. Ele é um osso pneumático. Qual a característica desses ossos, desse osso, né? Tornar esses ossos mais leves, fazendo com que a cabeça tenha uma facilidade de mobilidade, circulação do ar, né? Problemas desses ossos.
como eles apresentam espaços no seu interior, e esses seios, eles são revestidos por um tecido mucoso, algumas pessoas desenvolvem algumas inflamações nessas mucosas que geram as sinusites. Quem tem sinusite sabe que as regiões de dor, né, são regiões específicas, porque o que inflama, né, onde gera inflamação, é esses seios inseridos dentro dos ossos. Certo? Pergunta, gente? Professor, Sim. a característica é tornar a cabeça mais... E o que foi a outra coisa que você... É auxiliar na circulação do ar. Ah, Certo? Aí o último exemplo que eu trouxe aqui são os sesamoides, né? Que são os ossos que estão inseridos dentro das articulações, dentro das cápsulas articulares. Eu já tinha mostrado para vocês, mas aqui é o exemplo da patela, né? Da rótula lá do joelho, dentro da cápsula do joelho. Um outro exemplo são as joanetes da vida, né? Nos pés podem formar, nessas regiões de metatarso, né, entre as articulações dos dedos e do tarso, podem formar alguns calos ósseos, que são, não sei se vocês conseguem ver essas estruturas aqui, ó, circulares. Isso aqui é um calo ósseo, tá? Não é uma estrutura normal. Esses calos ósseos, eles, por ficarem dentro da cápsula articular, eles são considerados ossos sesamoides. E conforme eles vão crescendo, por não ter a característica, né, por não ser uma estrutura que deveria estar naquela área, ele vai pressionando a cápsula articular, o que gera uma intensa dor, né, para o indivíduo que desenvolveu aquele calinho. Tá? Mas, embora seja um problema que não é normal, né, ele acaba sendo caracterizado como um osso sesamoide. A Ana Carolina está falando que ela tem joanete. E dói, né? Dói muito, eu já quase operei. Dói pra caramba, porque pressiona, e quanto mais tempo passa, mais o osso cresce, né? E aí ele vai Sim, pressionando a cápsula articular, é bem dolorido. é, já sofri várias vezes. Imagino. Aí aqui o exemplinho de ossos alongados, né? Lembrando que ele tem a mesma característica de um osso longo, então ele é mais comprido do que largo e espesso. Aí o que o diferencia, quem lembra? Não Medular. tem, Isso, muito bem, não tem canal medular, né? E aí aqui eu trouxe esses dois exemplos, tá? A clavícula, né, que é esse ossinho aqui, ó, a saboneteira, que as meninas sonham ter, eu sonho ter a saboneteira aparecendo, gente, mas tá difícil. E as costelas, tá? São ossos alongados. Então, falando em classificação de ossos, essas são as 7 classificações, tá? Então, a gente vai, na prática, depois, conforme nós fomos estudando, né, os ossos por regiões,
Eu vou falar muito para vocês em relação à classificação óssea, né? Então, a gente vai usar muito esses termos, tá bom? Mas não se preocupem que é prática, tá? A gente vai trabalhar isso junto. Quando a gente fala em esqueleto, nós dividimos o nosso esqueleto em dois grupos, tá? Nós temos um esqueleto chamado de axial. Qual é a característica do esqueleto axial? Seria o ponto central, né, ou o eixo do corpo humano. O esqueleto axial, ele vai ser formado, né, pela cabeça, que aí vai cabeça, né? Quando eu falo em cabeça, eu falo em crânio e face, tá? A gente vai ver que a gente estuda essas duas partes separadas. A coluna vertebral, as costelas e o externo que formam um tronco, né? Então, o esqueleto axial, ó, ele é formado por cabeça e tronco, tá? Que é essa estruturinha azul que a gente está vendo aqui. Então, quando eu falar para vocês esqueleto axial, lembrem que é o eixo, tá? O eixo central. É o ponto de fixação. E nesse esqueleto axial, nós temos inseridos um esqueleto que é chamado de apendicular, tá? Que seria o esqueleto anexo, que estaria inserido os membros superiores e os membros inferiores. E aí, como que funciona, né, o esqueleto apendicular? Então, o esqueleto apendicular, ele sempre vai ter uma parte que é fixa, né, que nós falamos lá da raiz, lembram dela? E uma parte que é móvel, tá? A parte fixa do membro superior, que nós vamos chamar de raiz, que é o ombro, né? Ela é formada por dois ossos. Que seriam esses aqui, ó, que nós vemos. Anteriormente, a clavícula, esse aqui, ó, que a setinha tá passando em cima. E lá no dorso, ó, lá atrás, estão vendo? A escápula, tá? Em amarelinho. Esses dois ossos, eles se articulam e eles formam a parte fixa, que nós chamamos de cintura escapular. E a parte móvel, né, que é formada pelo húmero, que é o único osso do braço. Esse aqui, um osso longo. O antebraço, composto por dois ossos.
um lateral, que é o rádio, esse aqui, ó, do lado do... Lembrando que o rádio sempre tem anteninha, né? Então, lembrem do que ele fica do lado do polegar, ó. Tá? Então, o rádio. E o medial, que é a una. E a mão, tá? Que é formada pelo carpo, essa região, né? De mão, que é... Ué? Ah, tá. Carpo, metacarpo e as falanges, que formam os dedos. Tá? E o esqueleto apendicular do membro inferior? Na parte fixa, ele vai apresentar apenas os ossos do quadril, né? Um direito e um esquerdo, que formam a cintura pélvica, né? Então, esses dois ossos, que popularmente nós chamamos de bacia, tá? Mas agora vocês vão chamar de cintura pélvica. A parte móvel, que é formada, né, pelo fêmur, que é um osso longo e o maior do corpo humano. A patela, né, que é o ossinho sesamoide, que é a rótula, né, popularmente conhecida. A tíbia, que é esse osso da perna, que é um osso medial. A fíbula, né, que é esse osso mais fininho, um osso lateral. E os ossos do pé, tá? Formado pelo tarso, metatarso e as falanges. Certo? Dúvidas, gente? Não, professora. Enquanto Tá tranquilo? Vou fazer prova já, hein? esteja tranquilo, né? Não, calma. Brincadeira. Ai, ai, brincadeira. Não, então tá bom. Daí essa aula nossa de hoje, ela termina aqui, tá? Então, o que eu vou disponibilizar? Os 2 vídeos. Vocês estão conseguindo acessar o Moodle? Eu sim. Sim. Todo mundo? Tá, então eu já coloquei o vídeo da aula de segunda lá, se alguém ainda não tiver interesse de olhar lá. Eu vou colocar o da aula de hoje, o material da aula de hoje, tá? O PDF. Se alguém não conseguiu acessar o Classroom ainda, eu coloquei todas as aulas do semestre lá para ajudar vocês. E eu acho mais fácil por lá, porque às vezes ele suporta mais peso de arquivo, tá? Mas o que eu colocar lá, eu vou colocar na plataforma do Moodle também, tá bom? Então, vocês não se preocupem que eu não vou colocar material lá sem colocar no Moodle. E hoje ainda eu não vou pôr nenhuma atividade para vocês fazerem, tá? Mas a partir da semana que vem, eu não sei como vai ficar nessa questão de esperamos voltar no presencial, mas se caso a gente continue remoto, a gente vai tentar fazer algumas atividades práticas, tá? Então, aí a gente vai, cada aula prática, a gente vai fazer alguma atividade nessa aula, tá bom? Certo? Tá ok. Aí, qualquer coisa que vocês precisarem, Tá. podem me procurar, Obrigada. tá bom? Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Boa Bom noite. fim de semana para vocês. Para você Para você também. Tchau, também. tchau. Tchau. Ai.